Se sou fiel, força, canta. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos. Vai clamando agora o Espírito Santo. Abra sua boca e vai falando: vem, Espírito Santo de Deus. Nós te clamamos aqui neste lugar desde já nessa manhã. Abra sua boca, querido, e vai falando: vem, Espírito Santo. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos alcance através do teu Espírito. Nós desejamos, Espírito Santo, ser abraçados por ti logo nessa manhã, ser consolados por ti, ser guiados por ti, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a tua presença. Nós clamamos a tua presença fortemente aqui, Senhor Jesus. Nós queremos te sentir. Nós queremos sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem no nosso meio, vem ao nosso coração falar. Ô Espírito Santo, nós clamamos, nós necessitamos da tua presença. Se sou fiel, canta. Se sou fiel, Ele me. No pouco, Ele me confiará mais. Se sou no pouco, os meus passos guiará. Queria chamar a Gisele aqui. Estenda sua mão direita em direção a ela, que ela vai ser a primeira boca usada por Deus nesse retiro, nessa manhã. Estenda sua mão em direção a ela e coloque a vida dela. Abra sua boca e reze por ela. Entregue a vida dessa serva que saiu de longe, veio de Conselheiro Lafayette, perto de BH. Ouviu o chamado de Deus, ouviu aquilo que pulsava o coração dela e se propôs a dar o sim, assim como Nossa Senhora nessa manhã, para fazer a vontade do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dela. Vem, Espírito Santo, sobre aquilo que está no coração dela, sobre aquilo que só o Senhor pode alcançar. Nós clamamos, Espírito Santo, vem. Vem de encontro ao coração da Gisele, aos ouvidos, aos olhos, à boca, que ela possa proclamar as tuas misericórdias, a tua providência, as virtudes do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. É um prazer, como já me apresentaram, meu nome é Gisele,
Sou lá de Conselheiro Lafayette, uns 90 quilômetros de BH, para lá de BH um pouquinho. E sou casada com o Adriano, né, amor? Somos casados há 6 anos e namorados há 8. E eu sou da comunidade desde 2015, né? Sou vocacionada da comunidade desde 2015. E é uma alegria muito grande estar partilhando com vocês um pouquinho. Foi bem propícia essa canção, vocês vão entender por quê. A gente vai falar sobre esperança. Esperança. E logo de cara, peguem a palavra de Deus e coloquem lá no tema do retiro. Quem lembra do tema do retiro? Oséias 11, versículo 4. Amém ou misericórdia? Vou falar igual muitos aqui, misericórdia. Talvez a tradução vai estar um pouquinho diferente, tá? A minha Ave Maria. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Mais uma vez, segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Aqui é Deus falando daquele povo de Israel. Eu os segurava com laços humanos, com laços de amor. E aqui ele vai explicando que ele os chamava, ele os amava, os segurava com laços de amor, mas mesmo assim o povo se afastou dele. Mesmo assim o povo não enxergava esse amor. Me veio muito para a gente começar meditando logo o tema do retiro. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. A sociedade hoje, a humanidade hoje, está se esquecendo que somos segurados por esses laços de amor. Está perdendo a esperança nesses braços de Deus que nos envolve, que nos abraça. E a gente não consegue mais enxergar, a gente não consegue mais sentir esses laços pela nossa falta de esperança. Falta de esperança. Falta de fé naquilo que Deus pode fazer por nós. E não só no que Deus pode fazer por nós, porque isso é muito pequeno, mas pelo que Ele é. O que Ele faz por nós é consequência, né? Ele simplesmente a nossa falta de esperança, no dele nos abraçar, nos envolver com os seus laços de amor, a gente já perde o nosso sentido de vida se a gente perder a esperança disso. Se a gente perder essa esperança. A esperança, ela é a fé no Deus que nos ama e a fé que somos capazes de amar. Porque às vezes a gente até acredita que Deus nos ama. Mas aí a gente olha, aí eu olho para mim mesma, eu olho para Gisele, eu olho para as minhas limitações, para as minhas misérias, e eu falo, ixi, acho que só no Deus me amar tá bom, porque eu não sou capaz de amar, não. Porque a gente se vê fraco mesmo, a gente se vê miserável demais, a gente não se vê capaz de conseguir amar. Só que Deus nos fez para isso, e é isso que a gente precisa entender. A gente precisa recuperar pelo menos a esperança de conseguir amar. Se a gente não tiver esperança que nós vamos amar, não tivermos esperança que vamos ser santos, porque ser santo é amar. Se você não ama, meu filho, não adianta falar assim, eu quero ser santo, se o amor, né? Se não tem esse amor dentro de nós. Então, a primeira coisa é amar. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Se eu quero ser santo, se eu quero viver o céu repleto, eu preciso amar e preciso ter esperança que Deus me faz capaz de amar. Não por minhas forças, como a gente diz. Quando a gente olha para nós mesmos e para as nossas limitações, a gente vê que não vamos conseguir. Sabe aquela listinha negra que a gente faz e fala assim, aquele irmão lá não tem jeito não. A gente tem uma listinha negra na nossa cabeça. E aquele irmão, nossa, aquele lá é difícil, viu? Aquele lá é difícil, aquele lá não tem jeito. Pode falar, gente, vocês já pensaram isso de alguém na vida? Pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza, a gente já pensou. E fala assim, não, esse irmão não tem jeito, olha lá. Não conserta, não muda. Nós precisamos acabar com essa mania, porque às vezes tem alguém pensando isso da gente. Lá, aquilo ali a Gisele não muda mesmo, não. Aquilo ali na Gisele,
Não tem jeito. Eu preciso acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar e preciso ter esperança nelas. Porque assim eu tenho esperança em Deus. Quando eu tenho esperança no outro. Quando eu acredito que eu sou capaz de amar e que o outro também é capaz de amar. A esperança, ela sucede da fé. Ou seja, a esperança vem depois da fé. Por isso que eu falei da canção. Que ela tem tudo a ver. Eu creio nas promessas de Deus. E aí eu creio no amor de Deus. Eu creio na igreja de Deus. Eu creio. Beleza, às vezes eu acredito nisso tudo. Mas eu tenho esperança. Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu creio no amor. Eu espero o amor e amo. Eu creio no amor. Eu espero o amor e amo. As 3 virtudes teologais. E a gente começa a perceber que essas 3 virtudes são essenciais na nossa vida para acreditar e para conseguir viver uma vida de santidade. Para ter esperança. Sabe quando você vai corrigir seu filho? Uma coisa muito grave que ele fez. Eu lembro direitinho da minha mãe me dando um tapa. Mas um tapa daqueles. Eu já estava velha, eu já estava com uns 12 anos de idade. E eu falei um palavrão horrível com ela. Xinguei ela mesmo. E ela me deu um tapa. Fala, você nunca mais vai falar isso. Nunca mais eu falei com ela. Com ela. A minha mãe me deu aquele tapa na esperança de que eu ia mudar. Ela não me deu aquele tapa assim só pra me bater, pra me machucar, entendeu? Ela não me machucou, mas... Ela não me deu o tapa assim por dar o tapa. Não, eu lembro que minha mãe falava que dava vontade de esfregar água sanitária na minha boca às vezes. Porque ela tinha esperança. Não, ela vai mudar, ela não vai ser assim. Ela não vai ser uma mulher assim. Eu vou educar essa menina agora, nessa idade, pra quando ela crescer, ela ser uma mulher de Deus. E resplandecer Deus na palavra dela também. É esperança, né? É a esperança que a gente tem nos nossos filhos. E a gente está perdendo isso. A sociedade está perdendo isso. Tem uma frase aqui que eu peguei de Santo Afonso de Ligório, gente. Eu gosto muito de frase de santo, tá? Então, a esperança faz crescer a caridade. A caridade faz crescer a esperança. E é um processo que não tem fim. Se eu creio, eu espero, e isso faz crescer o amor em mim. Amar é decisão, né? A gente já fala isso. Amar não é sentir, né? Amar não é sentimento. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que decidir amar meus irmãos de comunidade. Mesmo que a Carol é uma chata, enjoada. Não aguento. Tô brincando, amiga. Mas como ela é minha irmã de comunidade, eu tenho que amá-la. E ponto final. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter esperança de que eu vou mudar e que eu vou conseguir amar ela, entendeu? Eu amo, tá? Só tô dando um exemplo. Eu preciso acreditar que eu vou amar, que eu vou mudar, que eu não vou ser essa miserável que só olho as misérias do outro. E eu não consigo enxergar a essência de Deus no outro. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nos escritos de Sócrates, Platão. De Platão não, né? Que não foi Platão que escrevia. Sabia que Platão não escrevia as coisas dele? Quem escrevia era Sócrates. Sócrates escrevia todas as coisas de Platão. Ele não escreveu nada. Ele só transmitiu as coisas dele e Sócrates escreveu tudo aquilo que ele transmitiu. Você já via lá nesse povo, antigamente, que havia uma realidade. Hoje, há uma realidade. Mas essa realidade não é aqui estamos. Há algo se almejar. Já se almejava. Não adiantava ficar estacionado naquele lugar. A gente tinha que prosseguir. A gente tinha que crescer. Não é uma mentalidade que tem pouco tempo. Só que a partir de Maquiavel... Vocês conhecem Maquiavel? Quem já ouviu falar de Maquiavel, levanta a mão. Aí. O que Maquiavel pregava? Pregava assim, né? O que ele difundia, né? A sua ideologia. Que o humano é o que é, egoísta. É um traste mesmo. É mesquinho.
é ruim. E ponto final. É só abrir o olho e pronto. Aí você vai conseguir enxergar que você é mau, que a humanidade é ruim. E aí depois de 4, 5 séculos disso que Maquiavel falava, a gente consegue ver os frutos hoje das pessoas realmente desacreditadas, das pessoas que não têm fé em mudar, de falar assim, eu não sou ruim, eu sou uma pessoa boa, ou o meu irmão é uma pessoa boa, o meu irmão é uma pessoa que foi feito para amar. Acho que essa é a palavra certa para a gente poder trabalhar. Eu fui feito para amar. E nós perdemos essa esperança. A gente perde essa esperança nitidamente assim, na política. Gente, é difícil, né, de acreditar na política, por exemplo, hoje em dia. Quando uma pessoa entra para a política, logo, logo você já pensa, já vai se perder e daqui a pouco vai ser um dos corruptos também, não vai ter jeito. Mas eu preciso acreditar em pessoas que podem entrar lá e melhorar. Mesmo que não melhore tudo, mas melhorar o que ele pode fazer e ser canal de Deus ali. Outro dia eu estava vendo uma... Já ia falar pregação, né? Que foi mais ou menos isso que ele fez. Do Flavinho lá no Senado. Na Câmara dos Deputados, aliás. E como foi incrível. Eu falei, cara, isso é vocação, sabe? Isso é chamado de Deus. E eu falei com o Adriano assim, falei, gente, como que é louco. Ele abriu mão de tudo para viver uma vida em comunidade, né? Quando ele era da Canção Nova. Ele abriu mão de tudo e se despojou. E aí depois ele foi chamado a ter tudo de novo, entendeu? A ter uma vida fora da comunidade, de vida, né? Essas coisas. De ter uma vida fora e ter um emprego e ser político, inclusive. Mas foi chamado de Deus para ele, é aquilo que Deus o chamou. E é lindo, ele faz com excelência. É claro, não é perfeito, ele não é perfeito, eu não estou dizendo isso. Mas naquilo que ele pode fazer, a gente vê que ele dá a vida. Ele tem esperança, entendeu? Naquela área que ele está. Na família, como que a gente perde a esperança na família? A gente, lá em Lafayette, a gente trabalha com jovens, né? Aí teve uma jovem que falou com a gente assim... Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar. Ela tinha entrado para o nosso grupo há pouco tempo, estava caminhando conosco. E aí ela procurou a gente pouco tempo depois, falando assim, a minha mãe falou comigo assim, eu quero ver quanto tempo que você vai ficar nesse grupo aí, vai ficar pagando de santinha. Quero ver quanto tempo que você vai ficar lá falando aí que mudou. Eu não acredito nisso, não. Os pais não acreditam mais nos filhos. Não tem esperança, sabe? Não fica feliz de ver, nossa, meu filho está participando agora de um grupo de jovens, está indo na igreja. E ela é uma menina, assim, fantástica, responsável, sabe? Hoje ela é uma das coordenadoras de coroinha lá, dos acólitos, pra você ter uma ideia, porque ela perseverou. Porque se ela ficasse estacionada no que a mãe dela falou, olhasse para dentro de si e falar, realmente eu não sou capaz, ela não ia ficar, ela não ia permanecer. Mas como que foi importante ela ter amigos que tinham esperança nela. A mãe não tinha, que era a pessoa que mais precisava de dar esperança e apoio para ela, mas ela tinha um amigo, ela tinha amiga, ela tinha um grupo que confiava nela e acreditava nela. Quantas vezes você está dando esperança para quem está do seu lado? Quantas vezes a gente está perdendo a esperança no outro? E às vezes a gente não está ligando pro outro, sabe? Às vezes a gente até não é que não acredita, mas a gente não liga também, sabe? A gente não faz ele crescer e que ele tenha esperança. Às vezes é tanta coisa que a gente faz que a gente para de prestar atenção nisso. É tanta coisa que a gente faz que a gente para de prestar atenção. Nos confessionários. Quanto jovem vai no confessionário? Não sei eu, né? Porque eu nunca ouvi, né? Mas... Com certeza a gente vê isso com os meninos, imagina nos confessionários. Ah, porque não tem jeito não, porque tem como mudar, eu sou assim. Eu não consigo viver sem sexo com a minha namorada. É isso mesmo, eu sou assim, não tem como tirar, tá impregnado. Não tem esperança de conseguir viver uma vida de santidade, de conseguir viver os propósitos de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido.
na igreja mesmo. Teve uma vez que eu tava vendo uma pregação e a gente vê como que na nossa igreja a gente precisa, como a nossa igreja ela é muito grande assim, de muitos anos e muitas pessoas, graças a Deus. Mas eu tava vendo uma pregação do Padre Paulo Ricardo, inclusive, e ele tava falando que um amigo dele era protestante. E aí ele foi pra... Aliás, ele era ateu. Aí ele conhecia umas pessoas protestantes, estudou e falou, olha, eu vou ser cristão agora. Aí foi lá, na igreja protestante, acolheram, nossa, levaram ele assim na bandeja, sabe? Assim, que alegria de ter você, irmão, conosco, etc, etc, etc. Aí beleza, ele continuou estudando e falou, eu tenho que ser cristão, mas eu tenho que ser católico. Porque nos estudos dele, ele viu que a verdadeira igreja de Cristo era a igreja católica. E aí ele foi no escritório paroquial da paróquia da casa dele. Aí falou assim, aqui, eu queria ver como é que faz para ser católico, para batizar. Aí a mulher tá assim, mas a inscrição de batismo foi até fevereiro. Agora não tem jeito mais não, você tinha que ter vindo até tal data, que não sei o que, xingando ele. Aí ele olhou assim. Aí ele falou com o Padre Paulo, procurou ele depois e falou, nossa, mas para ser católico tem que ser... É difícil, né? Para ser católico tem que ser guerreiro. Às vezes a gente perde esperança na nossa própria igreja, assim. Da nossa realidade. Mas não podemos perder. Não podemos perder e precisamos fazer a nossa parte aonde nós estamos. Dar esperança a esse povo que talvez vem na paróquia da gente e fala, ei, como é que faz para participar do seu grupo? Sabe? Como é que faz para fazer isso? Como é que faz para fazer aquilo? Dá esperança. Às vezes a esperança de ser dada é um abraço. A esperança de ser dada é um olhar de amor. Dar esperança. Seu olhar é a esperança de Deus. A sociedade perdeu a esperança na nossa vocação, né? A nossa vocação primeira é o amor. Uma coisa que eu queria lembrar vocês, lá em Gênesis, pra gente partilhar. Lá em Gênesis, Jesus criou a terra, o mar, as estrelas, o céu e tudo mais, e falou que tudo era bom. Aí quando ele criou o ser humano, ele falou que era muito bom, muito bom. E aí a gente para pensar que toda a humanidade, quando a gente fala de nossa vocação ser o amor, que toda a humanidade foi feita e foi muito boa. Muito boa. Aí você não, mas Hitler foi muito bom, Stalin foi muito bom. Foi. A sua essência é boa. Porque Deus não erra. O Adriano sempre fala isso. Deus não erra. Deus erra? Deus não erra. E ele, em sua essência, criou toda a humanidade, certo? Ele criou Hitler. Se Hitler é ruim, Deus errou nele? Não. Ele não é ruim. Ele não era ruim. Ele estava ruim. Ele se deixou corromper. Mas na sua essência, ele é bom. Na sua essência. Gente, eu sei que é difícil. Por exemplo, uma das piores coisas que eu consigo imaginar é estupro. E quando eu olho um estuprador, tipo assim, né? Se eu vejo na televisão alguma coisa assim, me dá um negócio, sabe? Me dá vontade de desligar a televisão. Às vezes dá raiva, principalmente com criança. É difícil da gente acreditar que aquela pessoa foi criada na sua essência boa. Sabe? Eu sei, é complicado. Mas a gente precisa enxergar isso. A gente precisa enxergar isso. Porque às vezes vai vir um dia você ter a oportunidade de converter um estuprador daquele. De que você falar de Deus para ele, e aí você vai julgá-lo e vai condená-lo pela coisa horrível que ele fez, ou vai olhar nos olhos dele e falar, eu enxergo amor em você. Cara, isso é muito difícil. Vocês vão conseguir entender? Imagina um crime que você acha pior na vida. Sabe, que você não consegue acreditar que aquela pessoa vai mudar. É isso que eu penso quando eu vejo um estuprador de criança, entendeu? Eu não consigo acreditar. Mas é uma coisa que eu sei que eu tenho que mudar em mim. E se eu tiver um dia a oportunidade de ter que olhar nos olhos dele e falar, olha, você é amor. Você não é assim. Por mais que ele ignore que eu fale, problema.
Mas eu preciso ter essa convicção, mesmo que ele mesmo não acredite. E não são as minhas palavras ou as suas palavras que vão convencer ele, né? É a experiência dele com Deus que vai convencer. Mas às vezes é a sua palavra e o seu olhar que vai querer que ele tenha um passo para essa mudança. E que ele tenha esperança em si mesmo. Entende? Estão entendendo até agora no que eu estou falando? Tá dando para entender? Deus criou todas as coisas. Deus criou a pedra. E naquela pedra é o ser de Deus. Se Deus dormisse, se Deus dormisse por um segundo, a humanidade inteira acabaria. Porque todo o universo é sustentado pelo ser de Deus. Né? Por exemplo, vamos supor que eu criei esse celular, tá? Eu criei o celular. Beleza, eu criei o celular, eu vou morrer, mas as pessoas podem continuar criando ele sem mim tranquilamente. Podem continuar usando ele sem mim tranquilamente. Deus não. Nós precisamos do ser de Deus, nós precisamos da existência de Deus para nos mantermos vivos. Se Deus não existir mais, tipo assim, né, entenda o que eu tô falando. Tipo, se a partir de daqui 10 minutos Deus não existir mais, nós não vamos existir. A pedra não vai existir, a montanha, a árvore não vai existir, as bactérias, nada vai existir, porque tudo é sustentado pelo ser de Deus, simplesmente por ele existir. Se ele não quiser que nada disso aconteça, tudo vai ser puf. Então, quando a gente vê uma pedra, a gente vê cada coisa da natureza, a gente tem que enxergar que Deus sustenta aquilo. Imagina o ser humano. Imagina o ser humano. É todo sustentado pelo ser de Deus. Por isso nós temos que acreditar. Porque se eu não acredito em mim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que Ele é perfeito. Porque eu não acredito em mim. Aí que tá, nós temos que ter um equilíbrio ali, porque às vezes a gente pode confundir ali, a vaidade subir e fala, não, porque eu sou fera, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu consigo fazer isso. Aí que a gente precisa entender, eu consigo fazer porque é Deus que me sustenta. Não é por minhas próprias forças. Não é por isso, é Deus que me sustenta. Vocês já ouviram falar na teoria de... Deixa eu ver se é a teoria mesmo que fala. Que eu anotei aqui. Mito. No mito de Sísifo. Já ouviram falar? Não? Mito de Sísifo. Os gregos, eles acreditavam nessa teoria. O que é esse mito, né? Esse mito de Sísifo. É um homem, que simbolizando toda a humanidade, que leva uma pedra gigantesca. Às vezes, você já, né, na medida que eu vou falando, vocês vão lembrando. Carrega uma pedra muito grande, com as suas próprias forças, assim, vai subindo a montanha. Vai subindo a montanha, vai subindo a montanha. Aí chega lá no alto da montanha, a pedra cai. Aí ele desce e vai levantando a pedra de novo, vai levantando a pedra de novo, levantando a pedra de novo, chega lá em cima, desce de novo. E aí vai. E nesse mito de Sísifo, se fala que toda a humanidade é sustentada nisso. Toda a nossa vida é isso. Ela sobe e ela desce. Ela sobe, ela desce. É um ciclo que não tem fim. E não tem sentido. Não tem um propósito. Não tem esperança em nada. Eu subo, mas eu desço. Eu subo, mas eu desço. E a gente vai empurrando a nossa vida desse jeito. É um livro. Vocês podem procurar depois. E não tem esperança alguma. Não tem esperança alguma. Aí de onde que eles tiraram isso? Da natureza, né? O sol nasce, o sol se põe, depois nasce de novo, o sol se põe, nasce de novo. Né? Nas estações, vem primavera, verão, que vem as flores nascem, né? O céu é lindo, mas aí vem outono, as folhas secam, e inverno tudo é frio. Então é uma coisa assim, ó. E aí, se foi essa forma, é uma esperança morta, sabe? Que não tem um sentido, e nossa vida é isso e pronto, acabou. Depois que a gente morrer,
nossa vida é só um carregar de pedra. Nossa vida é só um carregar de pedra. E nós precisamos entender que nós cristãos somos chamados a crer em outra coisa, em outra pessoa. Peguem aí, primeira carta de Pedro. A 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O próprio Cristo, Jesus, é a nossa viva esperança. Ele nos deu uma vida nova. E nele somos vivos. Nele podemos confiar. Nele podemos crer. Esperança morta é quando o cara se droga para poder passar por aquela situação difícil, melhor um pouco. Aí ele vai e se anestesia, né? Naquele momento não sente aquela dor, tem uma alegria momentânea e pronto. Ou então o cara que está morrendo, está designado à morte, não tem mais como voltar atrás, e a qualquer momento ele vai morrer. Aí os parentes, não, você vai vencer, você vai conseguir. Quando eu estiver prestes a morrer, eu estiver numa doença, eu estou designada a morrer, eu quero que me fale, olha, não está bem o negócio. Vamos chamar um padre para você se confessar. Entendeu? Eu quero isso. Eu não quero uma esperança assim. Porque a minha esperança não é viver e ser curada e conseguir viver aqui. Não, a minha esperança está no céu, não é aqui. Se eu morrer aqui, eu tenho que estar preparada. Eu não posso ficar sendo enganada e ser uma esperança morta. Sabe? Não adianta ficar, nossa, não, que você vai conseguir, que não sei o que, que não sei o que. É lógico, nós somos muito falhos, né? Nós somos muito miseráveis e não queremos que a pessoa morra. A gente quer ter esperança que ela vai ser curada, mas a gente tem que ter esperança que a vontade de Deus seja feita. Se for a cura dela, amém. Mas se for para ele ir para junto de Deus, amém. Uma vez eu vi o caso de uma menina que estava rezando assim: oh Deus, por favor, leva a minha mãe. Aí você tá doido falando assim para Deus levar sua mãe? Ah, mas vocês não falam que o céu é legal? Minha mãe tá sofrendo muito. Uma criancinha falou isso. Vocês não falam que o céu é legal? A gente não fala isso na igreja, que lá não é legal, todo mundo sorri. Ela falando assim, sabe? Todo mundo só sorri, não tem tristeza. Minha mãe tá triste. Então eu quero o céu para ela. Pensa bem. Pensa bem. Nós somos egoístas às vezes. Às vezes não, né? Sempre somos muito egoístas. É lógico que a dor vem, o sofrimento vem. Eu falo muito com o Adriano. O Adriano perdeu o pai dele recentemente. E eu fico pensando assim, meu Deus, quando eu perder meus pais, eu não sei o que vai ser de mim, sabe? Eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não consigo me imaginar. Não consigo imaginar o sofrimento que é. E aí eu vejo quanto a minha esperança ainda é pequena, né? Mas isso são as nossas misérias mesmo. E a gente tem que aprender a vivê-las, né? Passar por cima disso e fazer disso degrau de santificação mesmo. Fazer disso degrau de santificação. Ter uma esperança em Deus, ter uma esperança no próprio Cristo. Acreditar que Ele me amou e me amou na cruz, por excelência, né? Deu a sua vida por mim. Às vezes quando a gente está desesperançoso, quando a gente não acredita, aí eu olho para a cruz e a gente precisa ver que não foi em vão, sabe? Não foi à toa, porque quando eu não tenho esperança em mim, nem no outro, é a mesma coisa Deus tá falando assim, olha, foi à toa isso aí que você fez, Jesus. Foi à toa. E não foi. Ele acreditou na gente a esse nível. Queria pegar com vocês um pedacinho da encíclica Spe Salvi, de Bento XVI. Já leram essa encíclica? Ela é linda. A encíclica fala sobre a esperança cristã.
Mas vou pegar só o iniciozinho aqui, a introdução. A redenção nos é oferecida no sentido que nos foi dada a esperança. Uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar no nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito se levar a uma meta, se pudermos seguir seguros nessa meta. Deu para entender? Vou ler de novo. O presente, só essa parte. O presente, ainda que custoso, ou seja, o presente ainda que dolorido, ainda que nos custe acreditar no presente, né? Pode ser vivido e pode ser aceito. Se levar a uma meta e se estivermos seguros nessa meta. Ou seja, se eu tenho uma meta, todos os meus sofrimentos aqui na terra têm sentido. É custoso, mas pode ser vivido e aceito, diz Bento 16. Por mais que custoso, por mais dolorido, ele pode ser vivido e pode ser aceito. Se estivermos seguros nessa meta, uma esperança fiel, uma esperança que não engana. Bento 16 já nos fala isso. Uma esperança fiel, que não engana. Sabe o que é uma esperança enganosa? Que nós vamos pregar, que nós vamos evangelizar, nós vamos falar de Deus para o mundo inteiro, a igreja vai crescer, entendeu? As pessoas vão ser evangelizadas, a igreja vai crescer, e a igreja vai crescer, vai ter uma ascensão, aí na hora que o mundo inteiro for católico, Jesus volta e leva todo mundo para o céu. É uma esperança enganosa. Não vai ser assim. No Catecismo da Igreja nos fala isso. Parágrafo 675. Diz assim, ó. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, primeiro, se só quer ressuscitar, meu irmão, tá faltando uma coisa muito importante antes. A morte. Se tem a esperança na ressurreição, esteja preparado para a morte. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. O triunfo não vai se realizar por um triunfo histórico da igreja, ou seja, a igreja aqui na terra não vai triunfar. Aqui não. A igreja terrestre não vai triunfar. Segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento do último mal. Ou seja, ainda virá o momento final do mal. Esse desencadeamento que fará a sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico desse mundo que passa. Então, o que eu preciso falar com vocês é isso. Aqui vai ser difícil. E a gente, na nossa igreja, pode ser que vai cada vez mais se definhando. Católicos verdadeiramente católicos vão cada vez diminuindo. E você olha para o lado, às vezes está sozinho. Mas a gente tem que ir com esperança. Mas não esperança numa vitória terrena, mas esperança na vitória celeste. A gente vai evangelizar mesmo, confiando que as pessoas podem mudar. Mas a gente sabe que talvez nem todas vão aceitar essa mudança. Mas temos que confiar nelas. Temos que acreditar que elas vão conseguir. Porque se eu não acreditar que elas vão conseguir, eu não acredito que eu vou conseguir. É maravilhoso a gente ver o carinho de Deus, mesmo nas nossas misérias. Mesmo Ele sabendo que a gente é tão falho, mesmo Ele sabendo que a gente é tão miserável, Ele ainda acreditar em nós. Ele ainda acreditar em nós.
não podemos desanimar quando as coisas piorarem. Tá difícil para você? Hoje, na realidade que você tá. Pensa aí consigo mesmo, tá difícil ou não tá? Tá de boas? Tá tranquilo? Ou não? Tem muita coisa difícil. Pode ser que piore. Não vou te enganar. Porque às vezes a gente vai pra igreja e quando a gente vai pra casa, aí tá um saco a família. Tá tudo a mesma coisa, nada mudou. Meu irmão, não vai ser assim. Às vezes você vai sofrer em casa mesmo. E não é você falando com a sua família que as coisas vão mudar. É com o seu testemunho. Então, pare de ficar falando e seja. Entendeu? Seja você mesmo aquilo que você precisa ser. O resto vai vir por acréscimo. Tem esperança em você. Então, as coisas vão ficar difíceis na escola, na faculdade, no trabalho. Você pode ser mandado embora por causa da sua fé. Você, na faculdade, vai ser difícil aguentar as pontas. Tem gente que eu conheço que teve que sair de faculdade porque não estava aguentando. Não estava aguentando. Não vai ser fácil. Ninguém está falando aqui com você que vai ser. Vai ser difícil pra caramba. Mas a nossa esperança é uma esperança viva e que não engana. Como Bento XVI nos instruía. Seguir num caminho seguro, por mais que seja custoso, dolorido, ele pode ser vivido. Pode ser vivido. A gente precisa enfiar essa encíclica nas pastorais, nos movimentos, nas comunidades. Porque às vezes a gente entra para a comunidade, né, e acha, nossa, agora eu vou ser feliz de verdade. Agora, nossa, encontrei o meu lugar. Agora eu vou ser feliz de verdade. Você é feliz quando você encontra a sua vocação. E a vocação não é felicidade, não é? A gente falou mais cedo que a vocação é o quê? Amor. E amor é sofrimento também. Aquilo ali é o ápice do amor. A vocação é o amor. A gente só vai ser feliz, mas não é uma felicidade assim de comer um cheeseburger e falar, nossa, estou muito feliz que eu comi esse cheeseburger, entendeu? É muito diferente. É muito diferente. É decisão. É ter decisão de querer seguir esse caminho seguro. É uma decisão de querer seguir esse caminho seguro. Aqui nessa terra é um caminho de luta. A vitória, né? Aqui não. Impregnado, assim, se tiver difícil, sabe? E falar assim, nossa, esse trem não tá dando certo, não, eu vou sair disso tudo. Gente, eu tô falando por mim, porque o Adriano que o diga. O Adriano que o diga. Quantas vezes que eu já virei e falei, meu Deus, eu não aguento mais, que eu quero sair, porque eu não tô feliz, porque não sei o quê. Sabe? Eu já falei muito. Então vamos pegar lá para finalizar. Romanos, capítulo 5. Versículo 4. Amém? Paciência prova a fidelidade. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada, ou seja, uma fidelidade com provações, produz a esperança. E a esperança não engana. É a nossa meta segura. É Jesus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Então convido você a ficar de pé. E com seus olhos fechados, pedir a Deus que avive em você qualquer esperança morta e qualquer esperança enganosa.
Vai falando com Jesus de verdade agora. Fala assim: Jesus, eu quero uma esperança viva. Eu não quero mais viver de enganações. Até as enganações que eu mesmo produzi, eu não quero. Eu quero uma esperança verdadeira. Que é o Senhor, eu quero é o Senhor. Eu quero é o Senhor. O Senhor quer ouvir a tua voz. Fale com Ele. Ele está esperando ansioso demais a sua oração. Eu não quero mais, Senhor, viver de enganos, das minhas misérias, dos meus fracassos, Senhor Jesus, e estagnar neles. Eu quero uma esperança viva. Eu quero acreditar que eu posso seguir fielmente, sem medo e sem reservas. É isso que eu quero, Jesus. Que o Espírito Santo vai te conduzindo agora a te mostrar tudo aquilo que precisa ser gerado vida. Tudo aquilo que precisa ser avivado. Toda esperança enganosa. Tudo aquilo que você viveu até hoje que é uma mentira. Que o Espírito Santo possa vir. Ele que é uma pessoa, Ele que é vivo. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para que Ele te dê um novo sentido de vida. Um novo sentido de vida, uma nova esperança. Uma esperança que talvez você já tinha ouvido falar. Uma esperança que talvez você já tinha ouvido dizer. Mas nessa manhã você vai experimentar essa esperança. E não só ouvir falar, não só de palavras, mas de experiência viva.